Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para a Cássia, para os ouvintes, também para quem está assistindo o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Então, Vera, o assunto é a informação sobre o crescimento do PIB, que veio agora, o IBGE divulgou hoje, o PIB, o Produto Interno Bruto da economia brasileira de 2024, com um crescimento de 3,4%. É um bom crescimento, é o quarto ano de crescimento seguido. Desde a pandemia, né? A pandemia 2020 teve recessão, depois um ano de recuperação e depois 3 anos seguidos de crescimento na faixa dos 3% e agora esse número aí de 3,4%. E além, quer dizer, então são números positivos, porém há uma sensação de mal-estar que afeta a popularidade do governo. Como é que combina as duas coisas? Pois é, isso parece um paradoxo permanente, né, do governo Lula, Sardenberg, e de difícil dissolução ali na prática por parte do governo. É um nó difícil de desatar, porque a economia está crescendo, cresceu acima dos 3 nos 2 primeiros anos, cresceu inclusive mais o ano passado do que no primeiro ano do mandato do Lula. A renda média aumentou, o emprego está em pleno aquecimento, mas sempre tem esse mas, né? Sempre tem o contudo, você mesmo colocou um contudo, e o próprio PIB de 2024 veio com um porém, porque tem uma desaceleração forte no final do ano. Então é um crescimento que não parece sustentável, né? Ele parece mais fruto de circunstâncias. No caso, ou vai bem o agronegócio, ou vai bem o consumo interno, ou vão bem as exportações, ou vai bem o investimento. Não parece algo orgânico, sustentável e capaz de manter esse impulso. Tanto que nem o governo bateu aquele bumbo que costuma bater com números como esse. O Lula fez isso, comemorou nas redes sociais, etc. Mas o Ministério da Fazenda imediatamente divulgou a previsão para esse ano, mantendo a previsão de uma desaceleração, de um crescimento ali na faixa dos 2,3%. Ou seja, não parece que aquele clima de Copa do Mundo que a gente via quando o PIB ia bem está se repetindo agora. Por quê? Porque o governo não está nem conseguindo colher os frutos em termos de popularidade desse crescimento. Os juros estão altos, a gente tem aí uma perspectiva de uma inflação difícil de domar, mesmo com juros altos. Tem um fiscal todo comprometido. Hoje saíram alguns dados preocupantes do ponto de vista fiscal, porque se viu que o peso do perdão da dívida dos estados vai ser maior do que se imaginava, e que também tem um peso aí que o governo está tentando recalcular, da mudança da isenção de faixa de imposto de renda, com os cálculos que oscilam demais e o mercado muito preocupado com isso. Uhum. Então, é sempre uma boa notícia seguida de um banho de água fria, uma boa notícia seguida de uma pulga atrás da orelha. Então, parece que isso não contagia ninguém e que nem os bons resultados fazem, por exemplo, o mercado apostar mais no governo, relaxar suas cautelas, porque sempre tem uma nuvem ali no horizonte. E a nuvem mais escura no momento é a inflação, né? A inflação e esses aspectos também da questão fiscal muito ali desancorada e uma dúvida permanente sobre se o governo vai conseguir entregar aquilo que se comprometeu, né? O déficit zero, etc. Ainda mais com a política também sendo um fator de incerteza, porque uma pessoa que se opõe à política do ministro Fernando Haddad vai coordenar a articulação política do governo. A gente falou disso algumas vezes, mas nos últimos dias, depois do carnaval, quando as fontes começam a voltar e você começa a conseguir falar com elas de novo, o pessimismo com a ida da Gleisi Hoffmann para o Palácio é maior do que aquilo que os mais otimistas poderiam supor. Ela vai rever essa fama de radical, na verdade ela negocia bem com o Centrão, mas a leitura que está predominando é aquela leitura mais pessimista,
a de que realmente a presidente do PT é alguém que quer fazer gastança a qualquer preço, que não quer saber mais de nenhum tipo de corte de gasto, e que então ela vai serrar fileiras com o titular da Casa Civil e os dois vão ficar fustigando o ministro Haddad. Então, isso muito presente no Congresso, muito presente no setor privado também, e, portanto, contaminando qualquer possibilidade de melhora de astral em relação às perspectivas da economia também. E o outro ponto, né, Vera, é que o presidente Lula disse que, se depender dele, não tem mais ajuste fiscal. Exato, ele já tinha falado isso, aí você falava com o Ministério da Simone Tebet ou com o Ministério da Fazenda, eles falavam, não, algumas coisas vão ser necessárias. Mas aí vem o presidente, depois de falar isso, nomeia a Gleisi. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, olha, se ainda tinha alguma dúvida de que, para mim, esse assunto está esgotado, estou aqui nomeando a Gleisi para deixar bem claro que, de agora em diante, a gente vai voltar para as nossas raízes, vai voltar para os fundamentos do PT, que é outro tipo de análise que eu tenho ouvido muito, eu até escrevi sobre isso na minha coluna de hoje. Então, é por essas e outras que, quando vem um PIB razoável, bem bom, na verdade esse é o maior desde a pandemia, e na pandemia isso vinha claramente contaminado pelo fato de que tinha tido um tombo muito grande no ano anterior, nem com um número assim satisfatório se tem um prognóstico de melhora dessa avaliação e desse humor em relação ao governo. É algo bastante específico desse governo, e aquela máxima de que a economia é estúpido não parece mais ser tão simples de repetir, porque as variáveis são mais complexas. Tá certo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera, e até a semana, e até logo mais no Ponto Final. É isso aí, até logo mais, um ótimo fim de semana para todos e para vocês dois também. Obrigada, Vera, até mais.